Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tia Lina e Cia. E hoje estaremos com a quinta letra da palavra oração. Já estamos quase terminando esse estudo, amém? E eu agradeço porque vocês estão comigo desde a primeira letra, desde o primeiro devocional e não desistiram. Estão aqui comigo, me ajudando. E junto comigo estamos orando, estamos buscando a presença de Deus, estamos aprendendo mais sobre a oração. Então, obrigada por sua companhia comigo, não me deixando só. Vamos comigo? Agora eu peço que você possa abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Vamos lá, cada um pegue a sua Bíblia. Amém. Pegaram as suas Bíblias? Isso, Daniel, capítulo 6. Vamos abrir comigo? Então vamos lá. O título dessa passagem bíblica está assim: Daniel na cova dos leões. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o 10. Passamos a ler. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dario assinou o edito e a proibição. Agora o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Então, a letra de hoje é a letra A, com o acento tio, da palavra oração. E hoje nós temos o personagem Daniel, como acabamos de ler na passagem bíblica, Daniel capítulo 6, vimos que Daniel, ele era um jovem, um homem de Deus escolhido, e ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Então, ele aproveitava os momentos, as oportunidades que tinha para buscar ao Senhor. E aqui, Daniel, ele foi um dos escolhidos para ajudar o rei. E o que aconteceu? Vamos ver? Então, com a palavra de Deus nas mãos, vamos conhecer sobre o personagem Daniel, que é hoje da nossa letra de estudo, certo? Então, aqui na passagem bíblica, nós vemos que Daniel foi um dos escolhidos para lhe ajudar
o rei Dario, certo? E ali, nesse momento, muitos começaram a procurar falhas em Daniel, mas viram que ele era fiel e temente a Deus. E o que foi que aconteceu? Foram buscar algo que ele fazia. O que ele fazia? Ele orava muito. Então, foram até aqueles que eram contrários a Daniel. Eles foram até o rei Dario e pediram um decreto durante 30 dias que qualquer pessoa viesse buscar somente ao rei Dario, fazer qualquer petição. E o que foi que Daniel fez? Aqui, ó, Daniel, capítulo 6 e o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas. Então, ele abria a janela, ali, né, estavam abertas essas janelas, como aqui diz, entrou à sua casa e havia no seu quarto janelas abertas. E ali naquele momento diz assim, e 3 vezes no dia se punha de joelhos. Então ele orava de joelhos e dava graças ao Senhor, certo? Então ele mesmo diante desse edito, que só podia fazer petições ao rei Dario, Daniel continuou buscando a Deus e orando a Deus 3 vezes ao dia e com a janela aberta. Então, o que foi que aconteceu? Então, ali naquela hora, apresentaram ao rei Dario o que Daniel estava fazendo. E ali, aqui como diz o versículo 13, então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Então foram ali acusar Daniel por ele estar orando ao Senhor, a Deus. E ali, de alguma forma, o rei, quando ouviu aquelas palavras, ele propôs no seu coração, de alguma forma, livrar Daniel. Mas ali, como ele tinha cumprido a sua palavra, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançassem na cova dos leões. E ali, o rei Dario disse assim a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E ali foi trazida uma pedra e posta sobre a boca do leão. Então o rei selou com o seu anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença seca de Daniel. E ali o rei foi para o seu palácio e passou a noite em jejum. Ele não comeu e não deixou trazer à sua presença nenhum instrumento de música, porque ele estava o quê? Triste, e fugiu dele o sono. Isso mesmo. Então, mas ao amanhecer, sabe o que aconteceu? O rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente te serve, tenha podido te livrar dos leões? E o que foi que Daniel respondeu? Daniel era para estar morto, mas ali Deus livrou. E assim Daniel responde, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Então o rei muito se alegrou, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Deus. Então ordenou o rei que fossem trazidos os homens que tinham acusado Daniel, e foram ali lançados. E na mesma hora que foram lançados, ali antes de chegar ao fundo, os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram. É muito forte. Mas ali, Daniel, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia, com suas janelas abertas e de joelho e dando graças ao Senhor. Então nós aprendemos com Daniel que ele não teme ao homem, mas ele tem temor de Deus. Que cada um de nós possamos temer ao Senhor e possamos ter, em nome de Jesus, a sabedoria de Daniel. Amém? Agora você vai pegar a sua harpa, a harpa cristã, no número 84, e vai cantar comigo o primeiro trecho, o coro, e depois vai voltar para o primeiro trecho, né, a primeira estrofe, certo? E não vamos cantar ele todo, só a parte que fala em Daniel. Vamos lá comigo?
Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás? Também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedis com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Mais uma vez. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás? Também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém? Glória a Jesus. Amém. Então aqui hoje nós aprendemos mais uma letra. Aqui nós cantamos ao Senhor, aprendemos um pouquinho da história, lemos a palavra bíblica, né, a leitura bíblica, e agora nós vamos orar. Como Daniel, ele era muito sábio, inteligente, porque Deus deu sabedoria a ele, me fez lembrar sobre a importância de nós orarmos por todos os alunos, todos os estudantes, por todas as escolas, pelo ano letivo, pelos professores, pelas professoras, como eu também sou professora, amém? Vamos junto comigo? Nós vamos juntos orar ao Senhor, apresentando o ano letivo de 2026. Vamos comigo? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade e a tua misericórdia. Aprendemos uma história maravilhosa sobre Daniel, esse personagem que orava a ti 3 vezes a dia, e o Senhor concedeu para ele, Senhor, a sabedoria. E aqui queremos apresentar a ti o ano letivo de 2026, abençoando todas as escolas, todas as creches, todos os locais, Pai, onde há ali o aprendizado, seja na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, nas universidades, nas faculdades, Senhor. Abençoa os professores, abençoa os estudantes, os alunos, as crianças. Abençoa, Senhor, grandemente, Pai, um ano letivo de muita paz, de muita bênção, abençoando a educação pública, a educação privada também em particular. Abençoa, Jesus, em nome de Jesus, dando sabedoria, dando inteligência, dando ali a unidade, dando ali, Senhor, verdadeiramente o objetivo sobre a educação, né? Que possa estar ensinando os conteúdos. Ali abençoa, Pai, em nome de Jesus, o ano letivo de 2026, com a tua paz, com a tua bênção, Senhor. Abençoando cada professor, dando saúde espiritual, física, mental, emocional, e ajudando eles para esse ano letivo, dando criatividades, estratégia, ajudando, Senhor, e também a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, por que não? Oramos por todos eles, auxiliares, seja da Escola Bíblica na sala da turma infantil, jovens, adolescentes, adultos. Abençoa, Senhor, o ano letivo da Escola Bíblica Dominical também, dando estratégias, sabedoria, ajudando, Senhor, para que venhamos a alcançar muitos alunos, muito aprendizado e conhecimento da Tua Palavra na Escola Bíblica, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço por você ter estado comigo no dia de hoje, e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Tchau, Deus os abençoe.